Olá a todos. Vamos então, meus irmãos, retomar a leitura do nosso livro. Voltei com o relato do Espírito Irmão Jacó. Nós havíamos parado no trecho em que ele recebia socorro na hora em que estava fazendo estava ocorrendo a morte do corpo. Então ele diz assim, que foi onde nós paramos da última vez. Notei que de Marta, para mim vinham fagulhas minúsculas de luz em proporção imensa, as energias que vinham da filha para ele, a envolverem-me todo, ao passo que me vi agora cercado de atmosfera francamente iluminada em tom laranja. Interessante essa anotação, né? Ele se sentia iluminado com uma cor laranja. A respiração processava-se normalmente, a carência de ar desaparecera, ou seja, a falta de ar passou. Meus pulmões revelavam-se robustecidos, como que por encanto, e tanto bem me faziam as inalações prolongadas, as respirações mais profundas, né? De oxigênio, que tive a impressão de aurir alimento invisível do ar leve e puro. Se sentiu inclusive fortalecido, alimentado naquele momento. Restabelecendo-se-me a força orgânica, fortificava-se a potência visual. Então ele passou inclusive a enxergar melhor. A claridade alaranjada que me revestia casava-se à luz comum. A melhora experimentada, porém, não ia ao ponto de restaurar-me a disposição de falar. O abatimento era ainda insuperável. Estava, sem dúvida, muito abatido. Assombrado, vi-me em duplicata. Eu que tanta vez exortar os desencarnados a contemplarem os despojos de que já se haviam desvencilhado, fixei meu corpo a enrijecer-se num misto de espanto e amargura. Então, inclusive se vê esse tipo de doutrinação, olha para o teu corpo, o teu corpo não é mais aquele já se foi, enfim, essas coisas que se diz, mas ele relata que ao olhar o corpo a sensação era muito desagradável, lhe dava espanto e amargura. Fitei minha filha. Aqui é interessante que a gente anote que a morte física já aconteceu, ele já morreu para o mundo. Mas ainda quanta coisa segue acontecendo com o espírito antes dele conseguir se desvencilhar da carne, da onde a gente realmente percebe que a morte acontece num momento bem antes da desencarnação. A desencarnação é a libertação da carne, é a libertação do espírito que daí vai seguir no mundo, na vida espiritual, propriamente dita. Então, aqui dá para ver perfeitamente que isso acontece. Fitei minha filha com suplicante humildade, imitando o gesto da criança medrosa. Encontrava-me prostrado, vencido, em espírito. Ele estava, o seu espírito ainda não apossado das forças espirituais, ele sentia uma prostração, uma falta de energias muito grande. Não me assistia a qualquer razão de revolta, contudo, se possível, desejaria afastar-me, o desejo era de sair dali. A contemplação do corpo imóvel, não obstante aguçar-me o propósito de observar e aprender, era-me aflitiva.
Ele tinha esse propósito desde antes, desde muito, que o dia que acontecesse com ele a desencarnação, a morte, ele observaria tudo para depois poder relatar. Então, talvez por esse mesmo motivo é que ele esteja tão lúcido o tempo todo, tão observador quanto às sensações que está sentindo, né? E, de fato, está relatando, conforme era o desejo dele. Mas observar o corpo morto, para ele era uma sensação, dava uma sensação de aflição. O cadáver perturbava-me com as sugestões da morte, impunha reflexões desagradáveis e amargas. À distância dele, provavelmente a ideia de vida e eternidade prevaleceria dentro de mim. Então, a esperança dele é que, ao se afastar do cadáver, pudesse, enfim, se sentir mais revigorado e já voltado para uma outra vida que não aquele ambiente de morte, de luto, de sofrimento e todas aquelas sensações que ele relata que estava sentindo. Marta entendeu o que eu não podia dizer. Fez-se mais terna e explicou-se. Tenha calma, papai. Os laços não se desfizeram totalmente. Precisamos paciência por mais algumas horas. Então, meus irmãos, devemos ter essa noção muito clara em nós de que o espírito permanece ali no corpo morto por muitas horas. Ele registra, permanece nas proximidades, quero dizer. Ele registra muitas sensações, muitos pensamentos das pessoas que ali estão, e ele permanece muitas vezes desperto, como aconteceu aqui com o nosso irmão, à espera das providências dos bons espíritos que viessem lhe desfazer aqueles laços que durante tantos anos houve, que o mantiveram preso ao corpo físico. Em posição difícil. Alongando o raio do meu olhar, verifiquei a existência de prateado fio, ligando-me um novo organismo à cabeça imobilizada. Então ele via que tinha um fio prateado que ainda o ligava ao corpo. Então, ligava na cabeça do cadáver, né, dele para o cadáver. Torturante emoção apossou-se de mim. Eu seria o cadáver? Ou o cadáver seria eu? Por intermédio de que boca pretendia falar? Da que se fechara no corpo ou da que me servia agora? Através de que ouvidos assinalava as palavras de Marta? Ele teve um momento de confusão. Intentando ver pelos olhos mortos, senti-me atirado novamente a espesso nevoeiro. Então ele novamente retornou àquela situação anterior do nevoeiro. Assustado, soergui-me mentalmente. Então ele reagiu rapidamente porque se assustou. Aquele grilhão tênue, o fio prateado, ao unir-me com os despojos, era bem um fio de forças vivas, jungindo-me, quer dizer, mantendo ali junto do cadáver, a matéria densa, semelhando-se ao cordão umbilical que liga o nascituro ao seio feminino, aquele cordão umbilical que o nenê tem em relação ao corpo da mãe. Então, ele se sentiu dessa maneira. Fitando então o corpo repousado e inerte, simbolizando o templo materno, a meu ver, que ressurgia na espiritualidade, recordei, certamente inspirado pelos amigos que ali me socorriam, a enormidade dos meus débitos para com a carcaça que me retivera
no planeta por extensos e abençoados anos. Devia-lhe à cooperação precioso amontoado de conhecimentos, cujo valor inestimável naquela hora reconhecia. Cabia-me vencer o mal-estar e a repugnância. Então ele sentia uma repugnância aquele cadáver ali, reconhecendo que fora ele, mas se sentindo também confuso. Mas era necessário que ele experimentasse alguma sorte de gratidão por esse corpo. Porque, apesar de se referir, às vezes parece que não haveria esse tipo de sentimento, por falar na amontoado de ossos, carcaça, mas essa é uma força de expressão. Na realidade, ele experimentou a gratidão pelo corpo físico que o serviu durante tantos anos. Como nós, um dia, vamos também dever experimentar, porque o corpo é uma ferramenta de trabalho, sem o qual nós não aprenderíamos o que aprendemos durante essa romagem na Terra. Então, o corpo é um instrumento muito importante, ainda que esteja ali, já inerte, já destinado à desagregação, ao desagregamento das células. Ainda que isso aconteça, ele foi nosso companheiro durante toda a vida, nos serviu aos desejos, às necessidades, esteve conosco. Então, nós devemos gratidão ao corpo. Tranquilizei-me. Comecei a considerar o corpo mirrado e frio como valioso companheiro, do qual me afastaria em definitivo. Enquanto perdurou a nossa entrosagem, beneficiara-me do contato da luta humana. Enquanto durou aquele entrosamento, a encarnação, ele obteve muitos benefícios, né? No contato da luta humana. Foi com esse corpo que ele lutou, que ele viveu e que ele experimentou centenas de sentimentos e emoções e aprendeu muito também. Junto dele recolhera bênçãos inextinguíveis. Sem ele, por que processos continuaria o aprendizado? Fixei-o enternecido, mas aumentando meu interesse pela organização de carne, imóvel, incapaz de separar emoções e selecioná-las, afundei-me nas impressões de angústia. Ele ainda está num período de extrema sensibilidade. Então, ao raciocinar em torno da importância do corpo, ele fixou melhor o corpo e sentiu um enternecimento, e daí, junto com isso, também começaram fortes impressões de angústia. Minhas energias pareciam retransferir-se aceleradamente ao envoltório abandonado. Ele ainda não está com equilíbrio suficiente e qualquer vacilação ele retorna às sensações angustiosas de antes. Insuportável constrangimento martirizava-me. Percebi os conflitos da carne desgovernada. Chegou a perceber, né, a atividade que estava ali sendo desenvolvida, quem sabe pelos organismos microscópicos no corpo, e não gostou. A diferença apresentada pelos órgãos impunha-me terrível desagrado. Então a sensação foi desagradável. Registrando-me as dificuldades, Marta informou bondosamente: lembre-se, paizinho, da necessidade de concentração na prece. Não divague. Esqueça a experiência que terminou sustentando a mente em oração. Então, uma palavra de prudência e de equilíbrio que lhe veio da filha, que o assistia no momento, o reconduziu à necessidade da prece, que é a prece que lhe equilibra as energias, é a prece que o sustenta.
né? Como nos sustenta durante a vida física, como nos alivia durante os momentos de angústia, de tristeza, de sofrimento, ali também a prece serviria para trazer alívio a ele num momento de sofrimento, sem dúvida alguma, um sofrimento passageiro, mas poderoso. A custo, retornei a mim mesmo e me mantive no recolhimento necessário. Meu objetivo era agora não pensar, né? O objetivo era não pensar, porque ele desequilibrava facilmente de acordo com os pensamentos. Se avançava no futuro, estranhas vertigens me assediavam. Se me demorava analisando o veículo físico, vigoroso e inesperado impulso me reconduzia para o corpo. Então, que fazer de mim reduzido a minúsculo ponto sensível entre duas esferas? Aquietei-me e orei, que é o mais adequado. Em qualquer aperto, a oração, sempre a oração vai nos socorrer e vai nos mostrar o melhor caminho a seguir. Entre amigos espirituais. Rogando Jesus me auxiliasse a encontrar o melhor caminho, observei que a minha capacidade visual se dilatava. Começou a enxergar melhor, então. Curiosos fenômenos de ótica afetavam minha retina hesitante. Alterava-se-me a noção de perspectiva. Alguma coisa estava diferente nas coisas que ele observava. A imagem do ambiente parecia penetrar-me. Objetos e luzes permaneciam dentro de mim ou estavam ao redor? Essas luzes eram parte dele, estavam dentro dele, esses objetos, ele se sentiu estranho. Dentro de semelhante indecisão, divisei duas figuras ladeando a filha dedicada. Então, mais dois espíritos ele pôde contemplar ao lado da sua filha. Centralizei quanto possível o propósito de ver mais exatamente e tive o esforço compensado. Ambos os presentes se destacaram nítidos. Que alegria me banhou o ser! Num deles identifiquei sem obstáculos o venerável Bezerra de Menezes. E, no outro, adivinhei o benemérito irmão Andrade. Pelo sorriso de compreensão que me endereçaram, reconheci que os dois me haviam notado a surpresa indescritível. Todavia o meu júbilo do primeiro instante foi substituído pela timidez. Enquanto nos debatemos na lida material, quase nunca nos recordamos de que somos seguidos pelo testemunho do plano espiritual nos mínimos atos da existência. Falamos com referência aos espíritos com a desenvoltura das crianças que se reportam aos pais a propósito de insignificantes brinquedos. Senti-me repentinamente envergonhado. É que aqui deste lado deste lado do mundo físico, para nós reencarnados, nós não temos a exata dimensão da grandeza desses espíritos que nos auxiliam. Então, às vezes, somos exigentes, ficamos chorosos e quase exigindo, e às vezes até exigindo o auxílio que eles nos possam prestar, como se fosse o dever e a obrigação deles e um direito nosso inalienável. Então, muitas vezes, não usamos do respeito e do cuidado, da prudência necessária. Pensando nisso, é que ele ficou intimidado pela presença desses dois espíritos de luz. Quantos sacrifícios exigira daqueles abnegados amigos? Apesar do natural acanhamento que a presença deles me infligia,
tudo fiz por levantar-me, de modo a recebê-los com a veneração que mereciam. Tentei, porém, debalde, erguer-me. Eu não conseguiu levantar. Ele ainda estava deitado. Ele ainda estava naquela posição, né, do morto. Percebendo minha intenção, abeiraram-se de mim, chegaram perto, cumprimentaram-me com palavras confortadoras de boas-vindas. Com gentileza, explicou-me Bezerra que o processo liberatório corria normal, que não me preocupasse com as delongas, quer dizer, com aquela grande espera, porque a existência que eu desfrutara fora dilatada e ativa, ou seja, foi uma longa existência. Ele morreu numa idade, né, bem provecta, né, já era um ancião. Então, que tivesse calma. Não era possível, disse bondoso, efetuar a separação do organismo espiritual com maior rapidez. Porque vamos lembrar que o nosso irmão Jacó era um homem muito prático, que gostava das coisas com presteza, com rapidez, então, e estava numa situação difícil, vamos convir. O desejo dele era que tudo se resolvesse logo, mas Bezerra de Menezes, com carinho, com gentileza, explicou que não era possível fazer mais rápido do que aquilo que estava sendo feito. Esclareceu também que o ambiente doméstico estava impregnado de certa substância que classificou por fluidos gravitantes, desfavorecendo-me a libertação. Mais tarde, vim a perceber que os objetos de nosso uso pessoal emitem radiações que se casam às nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, reclamando-nos muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendam ou perturbem. Vejam que interessante isso aqui. Ele veio a compreender que os objetos de uso pessoal, quer dizer, aqueles objetos que são muito utilizados por nós, que são muito requisitados no nosso dia a dia, que esses objetos emitem uma radiação. E essa radiação ligada à nossa energia, né, as nossas ondas magnéticas, elas têm um poder de nos prenderem e perturbarem. Meditando um pouquinho sobre isso, vamos ver que na realidade os objetos, eles não emitem de si mesmos essas radiações. Na verdade, essas radiações são a soma dos fluidos que nós colocamos nesses objetos. Então, se eu amo uma caneta e se eu a uso frequentemente, vamos supor, é uma hipótese, e eu coloco nela as minhas energias, em como essa caneta é boa, quanto eu gosto, quanto isso, quanto aquilo, eu vou envolvendo o objeto com magnetismo. Eu vou colocando fluidos nesse objeto. E esse objeto vai emitir de volta esses fluidos, que casados às minhas energias vão ser um motivo de apego para mim. Então, são os fluidos que nós mesmos depositamos nos objetos que depois nos prendem a eles, né? Eu já li num livro do André Luiz que havia num museu um espelho, e esse espelho, havia um espírito ao lado dele, um espírito feminino. Ele desprendia uma energia, mas também havia um espírito, tal era o apego com o espelho, porque o espelho tinha uma história na vida dessa moça. Então, é mais ou menos
por aí que ele percebeu, né? Então essas energias estavam dificultando o trabalho. Após instruir-me, Benévolo recomendou-me Bezerra esquecesse o retraimento em que me refugiara, aquela vergonha, aquela timidez, confiando-me a pensamentos mais elevados, de maneira a colaborar com ele para que me subtraísse ao decúbito dorsal. Estava deitado de costas. Então, Bezerra queria que ele cooperasse, ao invés de ficar perdido em tantos pensamentos, em tantas coisas, cooperasse para poder levantar daquela situação, porque ele estava até ali deitado junto com o cadáver. Ele ainda não conseguira sair da situação de deitado. Pus-me a refletir na infinita bondade de Deus, enquanto o dedicado amigo me aplicava passes, projetando sobre mim, com as mãos dadivosas, abundantes jatos de luz. Ao término da operação, acentuara-se-me a resistência, se sentiu mais fortificado. A rigor, não pude levantar-me nem falar. Ambos os benfeitores, porém, seguidos de Marta, que nos observava com visíveis mostras de contentamento, retiraram-me do leito, determinando que me amparasse a eles para uma jornada de repouso. Então, pediram que ele se apoiasse neles e o retiraram daquele local. É necessário sair de algum modo, acentuou Bezerra, em tom grave. Conduzi-lo-emos à praia. As virações marítimas serão portadoras de grande bem ao reajustamento geral. Abracei-me aos devotados obreiros da caridade com esforço, e não obstante verificar que o derradeiro laço ainda me atava às vísceras, aquele fio de prata ainda estava presente, as vísceras em descontrole, afastei-me da zona doméstica, reparando que eu era por eles rapidamente conduzido à beira-mar. Então, auxiliado pelos mentores, pela filha, ele pôde sair daquela posição em que ele se encontrava, daquela situação em que ele estava e dirigir-se à beira-mar. Nós terminamos aqui esse terceiro capítulo e no próximo encontro vamos iniciar o quarto capítulo, que se intitula Vida Nova, com mais algumas surpresas que ele nos traz. Um abraço a todos e espero nos encontrarmos brevemente para o prosseguimento da nossa leitura. Que Jesus nos abençoe.